sem mais delongas, eu quero uma salva de palmas para o Fernando. Muito bem, vem ao palco Fernando Vitti. E aí, pessoal, como estão? Todo mundo animado? Gente, vou estar falando aqui hoje um tema que é do interesse de todo mundo, afinal de contas, vocês estão aqui para isso. A gente vai falar de Revenue Growth and Operations, e mais especificamente, uma metodologia que chama Growth Formula. E é um método que ele é para transformar o crescimento em algo previsível, replicável e escalável. Vou mostrar para vocês como, literalmente, vocês transformarem o crescimento numa equação matemática e vocês usarem isso no negócio de vocês hoje. Mas antes, Fernando Vitti, para quem não me conhece, sou fundador da NextForce, passei por Mercado Livre, Intuit QuickBooks, Movile. Atualmente, estou à frente da Next, cuidando da parte de Revenue Operations, que é justamente para ajudar vocês a resolver problemas com CRM. A gente conversou com bastante gente aqui que falou, cara, estou com um problema no meu CRM. Quem tiver alguma dúvida depois, quiser se conectar comigo, Fernando Vitti, redes sociais, sem muito segredo. Mas antes, gente, de falar sobre Growth, Revenues, Operations e falar sobre sucesso, que está todo mundo aqui contando histórias super legais, eu quero contar uma história que talvez vocês já tenham visto no dia a dia. Que é uma história de um fracasso. E essa história de fracasso foi o que fez eu chegar ao ponto de criar uma fórmula do crescimento. Porque lá quando eu tinha 19 anos, estou fazendo 30 agora, falei para todo mundo, estou com uma hérnia de disco, aquela dor nas costas, ferrada, lá 19 anos, mais novo, comecei meu primeiro negócio, era um software para varejo, tal, um negócio super legal, captou investimento, grandes clientes, crescendo pra caramba, 21 anos, um familiar meu que não tinha nada a ver com o meu negócio, foi à falência, endividou, a dívida do meu familiar foi para o meu nome, e aí é o meu famoso tipping point de ponta cabeça, né? Essa é aquela famosa vida do empreendedor é uma montanha-russa. Com 19 anos eu estava no topo, falei, porra, estou construindo uma coisa que importa. Com 21 eu perdi tudo, meu carro, minha faculdade, meu sonho. E a vida do empreendedor é isso, porque quando você perde tudo, você tem duas opções. Ou você aceita, ou você recomeça. Quantas vezes vocês já não recomeçaram? E foi assim que o meu recomeço foi um completo fracasso também, porque com 22 anos eu saí lá do interior de Piracicaba, vim aqui para São Paulo e falei, poxa, agora eu preciso de um emprego, né? Porque estou com um monte de dívida no meu nome, vendi meu negócio, vou tentar conseguir um estágio numa grande empresa. Fui recusado em todas as entrevistas de estágio na minha vida. E isso me traz ao ponto onde, beleza, passando um pouquinho para frente na minha história, consegui engrenar no mercado, histórias de sucesso, head daqui, CMO dali, blá, 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 blá. Mas essa história me trouxe um ponto que o meu negócio ele teve um problema e efetivamente eu tive que me desfazer dele, não foi por causa da dívida do meu familiar, foi porque ele não gerava receita o suficiente. E se ele gerasse receita o suficiente, afinal de contas, ele provavelmente estaria num pace onde ele teria break-even, teria lucro, e talvez essa, vamos dizer assim, situação não fosse nada mais do que um incômodo. E, na realidade, o que eu passei reflete o que a maioria dos negócios passam, porque 78%, segundo uma pesquisa feita pela State of Revenue Operations, 78% dos negócios, eles afirmam, crescer a receita é um desafio. E eu queria pedir para vocês levantarem a mão, quem está num negócio onde crescer a receita é um desafio, quem sente que isso é um desafio? Praticamente o evento inteiro. Então, beleza, realmente, a estatística diferente do Datafolha aqui está certo, 78% do evento está em linha com a pesquisa. E fast forward, aí, quando eu já estava numa posição de executivo, como CRO de uma empresa de uma health tech, cuidando de marketing e vendas, teve uma situação que me marcou muito. Eu estava numa reunião, e essa reunião mudou completamente a minha visão sobre growth. E meu diretor de vendas, meu head de marketing, minha head de vendas estavam me apresentando os números. Meu head de marketing falou assim, cara, Vitti, o volume de leads ele aumentou em 11%. Nunca antes na história dessa empresa geraram-se tantos leads.
Meu head de vendas olha para ele e fala, cara, na realidade o volume de leads caiu 5%, o time de vendas não está batendo a meta, e assim, todos os leads são ruins. E aí eu ficava naquela situação de tipo, cara, como pode? O marketing está me falando que o número melhorou, vendas está falando que o número piorou, marketing batendo meta, vendas não está batendo meta. E aí, de novo, eu peço para vocês levantarem a mão. Quem já viu essa história em algum lugar? Mais de 78% também. Essa é uma história muito comum. Por que isso acontece? E o principal, Vit, o que isso tem a ver com Revenue, Growth, Operations? O que isso tem a ver com o meu negócio? Por que eu tenho que parar de dar atenção para o meu celular e olhar para isso como se fosse a coisa mais importante que eu vejo no meu dia? Por uma razão muito simples, porque o negócio de vocês é como se ele fosse uma máquina. E quando as engrenagens da máquina elas não estão operando com sintonia, basicamente a máquina pode quebrar e te tirar fora da corrida, como me tirou fora da corrida. E basicamente, pessoal, isso ocorre por 4 grandes fatores. Número 1, as empresas estão operando cada vez mais modelos de negócio. Cada vez mais canais, às vezes uma empresa ela é B2B, B2C, B2B2C, ela faz Facebook, faz influencer, faz conteúdo, faz evento. As pessoas, os processos e as tecnologias estão cada vez mais desconectados. Marketing está usando uma ferramenta, vendas outra. O volume de dados é maior do que nunca. Quem aqui nunca se sentiu sobrecarregado com o volume de informação? Cara, eu tenho dado, mas eu não sei o que eu faço com isso. E por último, essa combinação de elementos, ela acaba reduzindo a sua capacidade de crescer. Mas vamos falar um pouco sobre modelo de negócios. Tá? Porque eu quero entrar em cada um desses pilares para que vocês entendam e principalmente enxerguem o negócio de vocês nisso. O mundo, antes, ele começou com um modelo de venda perpétuo. Quem é provavelmente um pouco mais velho, lembra que você comprava ali a licença do software, pagava uma vez só, usava, ou eventualmente você ia lá e baixava o piratinha, porque sempre acabava na internet. O mundo evoluiu para um modelo de SaaS, de subscription. Você assina e, obviamente, você paga uma mensalidade, você paga uma anualidade. E, por fim, ele evoluiu para o famoso modelo da AWS, da Microsoft, que aquela galera ali é boa, hein? O pessoal da Azure. Evoluiu para um modelo igual da Azure, que é, cara, você paga por uso. Modelos de negócios ficaram mais complexos. E com os modelos de negócios mais complexos, obviamente, o que acabou ficando mais complexo também foi o conjunto de táticas de go-to-market que vocês têm. Marketing, vendas, CS, você vai ter ali, para quem está com um ticket médio anual mais baixo, a palestra do Mineiro, que foi super legal, Product-Led Growth. Para quem está num modelinho mais ali de um ticket até uns 15 mil, você vai fazer uma geração de lead, vai ter ali talvez um hunter, que atende o lead inbound, ele vai, recebe o lead, vende. Para quem já tem um ticket um pouco maior, você vai ter um SDR, vai ter um BDR. Para quem é mais enterprise, vai ter um time de field, e por aí vai mudando a complexidade do conjunto de canais. E para quem tem mais de um modelo de negócios, como eu mostrei ali, que tem empresas que operam mais de um modelo, você pode ter mais de um conjunto de táticas de go-to-market. E se para cada modelo de negócios existe um conjunto de táticas, eu lhes pergunto, quão complexo é o negócio de vocês? Mas tem mais uma variável aqui. Então a gente já falou que o modelo de negócios e o conjunto de táticas determina essa complexidade operacional, processual e analítica e, consequentemente, a fase do seu crescimento também influi nisso. Porque quando você é pequenininho, você tem ali um conjunto de táticas menor, o processo ele não é tão importante, mas conforme você vai aumentando e você chega ali em Product Market Fit ou Go to Market Fit, onde você precisa aprender a vender, e até depois em Scale Up, quando você precisa aprender a ter eficiência, Unit Economics e escalar, tudo muda. As táticas mudam, os processos mudam, a realidade muda. E, obviamente, como se já o que eu mostrei aqui não fosse uma complexidade para vocês falarem, Vit, cara, pelo amor de Deus, tá complexo pra cacete. Ainda vocês têm um mundo onde lá nos anos 2000 e pouquinho, não existia tanta ferramenta, não tinha tanta opção. Só o que tem aqui é o que tem. E o bom de você às vezes ter pouca opção é que é mais fácil de você tomar uma decisão. Agora, hoje em dia, você tem, em 2020, aqui eu estou só falando de marketing, não estou falando de vendas, não estou falando de CS, não estou falando de todas as outras coisas que vocês podem ver no dia a dia. Tem dezenas de milhares de ferramentas disponíveis, qual eu escolho?
Qual é a certa para o meu momento? Qual é a certa para o meu negócio? E às vezes, o que parece ser aquela melhor decisão para uma área específica, se é uma empresa grande, vai de HubSpot, a pequenininha vai de RD, vendas vai de Salesforce, o pessoal de sucesso vai do Zendesk, o pessoal de Analytics vai para o Tableau. O que aparece ser a melhor decisão para a área, na realidade ela se mostra a pior escolha para o negócio. Isso porque essa parte de cima normalmente é como o CEO enxerga a jornada de compra. Visitante passa em marketing, vira negócio em vendas, vira cliente, depois sucesso do cliente torna a coisa como promotor. E o CEO olha e fala, cara, é tão simples isso, só que na realidade é muito mais complexo. Porque o visitante, ele se tornar um promotor, ele vai passar pelo e-book, ele vai passar pelo site, ele vai passar pelo trial, ele vai falar com o vendedor, ele vai pedir uma indicação, ele vai na rede social, ele vai no evento. E nessa jornada toda complexa, vocês podem ver que as coisas não se conectam. E se as coisas não se conectam, eu lhes questiono novamente. Vocês na posição de empreendedores executivos, como vocês tomam uma decisão sem a informação certa? E eu estou vendo várias cabecinhas balançando, concordando comigo. Por quê? Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês não tomam a decisão. E aí, obviamente, vocês tentam recorrer àquele famoso mundo do leque de ferramentas, as famosas soluções mágicas. E você tenta, para cada um dos problemas que vai emergindo na sua realidade, vai emergindo na jornada do cliente, você tenta plugar uma nova solução. E essa combinação de diferentes soluções, rapidamente, elas parecem que elas estão endereçando o seu problema, mas conforme o tempo passa, você sente que a ferramenta fugiu do controle. E é o ponto onde a maior parte dos negócios chega, onde você criou um mini Frankenstein, esse carinha verde ali do canto, ele passa a controlar a sua ferramenta e não mais você. Ok, já vi isso. Provavelmente a maioria de vocês está falando agora, tá, beleza, cara, eu vivo isso todo dia, essa é a realidade do mundo, essa é a realidade dos negócios, sempre foi assim, sempre vai ser. Errado. E eu vou mostrar para vocês por que não só isso está errado, mas como isso já está impactando o crescimento de vocês. Número 1, vocês têm os processos desconectados. O marketing está ali no HubSpot, o vendas está ali no Salesforce, o time de suporte está ali no Zendesk, e eles não se conversam, eles operam em silos. Por quê? Você acha que o cara do marketing entra no Salesforce, no Zendesk? Não. Não entra. E se eles não entram, significa que ele não está vendo a jornada como um todo. Se ele não está vendo a jornada como um todo, significa que eles não estão tomando a melhor decisão para o negócio. Vocês não estão tomando a melhor decisão para o negócio. Vide, eu deveria acessar o Salesforce? Eu deveria acessar o Zendesk? Não. Porque seria mais uma das várias ferramentas que você teria que se preocupar. 2. Quem aqui faz análise no Excel? Levanta a mão para mim de novo, por favor. Vamos ver se é 78%. Legal, bastante gente. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão nessa, mas eu vou deixar a provocação para a próxima pergunta. Quem aqui se sente escravo do Excel? Vários. Por quê? Quando você tem tudo desconectado, seus processos, suas tecnologias, suas pessoas, você recorre ao que dá para conseguir chegar às informações e às respostas que vocês precisam. Quando você faz isso, você se torna escravo do seu processo, escravo das suas tecnologias, e não o contrário. A inteligência deveria trabalhar para você, as ferramentas deveriam trabalhar para vocês, não o contrário. E esse baixo controle cria uma experiência não só ruim para vocês. Eu sei, vocês não estão felizes, vocês não acham isso bom, vocês não acham isso legal. Mas o pior é, cria uma experiência inferior para o seu cliente. E aqui é que está o problema. Por quê? Se cria uma experiência inferior para o seu cliente, quanto tempo vai levar até que apareça alguém que promove uma experiência melhor? A provocação aqui é, quem vocês querem ser? A pessoa que promove a melhor experiência ou a que espera alguém aparecer e promover uma experiência melhor? Por fim, os processos não são muito eficientes, porque, cara, está tudo desconectado. Aí o vendedor liga no VoIP aqui, ele manda um e-mail ali, ele vai de uma ferramenta e vai para outra, e ele perde tempo. Perder tempo significa reduzir capacidade significa reduzir eficiência. E o último, e aqui para a galera que os pequenininhos não vão entender isso ainda, mas quem é grande vai assim dar uma risada de nervoso, que não tem governança.
todo mundo bota a mão, a galera ali que usa CRM, pessoal do HubSpot, Salesforce, Dynamics, todo mundo coloca a mão, todo mundo tem permissão para fazer o que quiser. Aí você amanhece um dia e você fala, cara, esse relatório aqui está estranho, ontem ele não estava desse jeito. O número melhorou em 500% da noite para o dia. Não, alguém fez algum fluxo errado que alterou o dado inteiro e aí você tem que desfazer isso. Várias pessoas concordando aqui também. Governança, gente. Regras claras faz com que as pessoas não briguem. Ok. Vocês entenderam os problemas de crescimento? Vocês entenderam um pouquinho do porquê que isso acontece? O que vocês precisam entender agora é que vocês não estão sozinhos. Porque 92% dos negócios, e aqui está uma pesquisa combinada da Forrester com a HubSpot, afirmam, eles sentem dificuldades e eles sofrem com os processos. Eles não conseguem se adaptar à realidade dos clientes. Eles não conseguem tirar insights dos dados. Vocês também se sentem assim. Vocês não estão sozinhos. Só que hoje, vocês têm a escolha de fazer parte dos 92%, ou fazer parte dos 8% que responderam que sabem o que fazer. Depois dessa palestra, vocês têm a escolha onde vocês querem estar. Porque no presente, honestamente, pode ser que não isso faça diferença na vida de vocês. Talvez nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano, isso não faça diferença na vida de vocês. Mas daqui 2, 3 anos, talvez algum concorrente surja com essa mentalidade. E daqui 2, 3 anos, talvez você se arrependa desse dia de hoje, do aqui e agora, de não ter escolhido fazer parte dos 8. Além disso, eu sei que eu estou trazendo um tom aqui meio apocalíptico, gente, mas eu quero trazer agora uma coisa um pouco mais leve, que ela é aquele famoso engraçado, mas não é legal, que é aquele cenário de marketing, onde o marketing gera o lead e afirma que o vendedor não sabe vender, e o vendedor olha para o marketing e fala, o marketing não tem a mais puta ideia de que lead ele está gerando, o marketing não conhece o cliente. 84% dos negócios não só concordam que isso acontece, mas eles afirmam que, embora marketing e vendas pareçam forças antagônicas no dia a dia, eles compartilham uma responsabilidade sobre a receita do negócio. E por fim, 37% das pessoas entrevistadas acreditam que as áreas não estão alinhadas para fazer o negócio crescer. Por que isso acontece, pessoal? E por que isso é tão importante vocês terem esse conhecimento? Porque os negócios, na minha visão, eles são que nem um prédio. A diferença é que os negócios, diferente de um prédio, não são arquitetados para crescer. E o que acontece? Ninguém ali, quando você é empreendedor, está começando um negócio, ou você é executivo que entrou na empresa, falou, deixa eu montar aqui a planta desse negócio. Deixa eu fazer o blueprint aqui de como o negócio cresce. Ninguém faz isso. Você apenas escolhe um problema, ataca o problema, resolve o problema, vê o próximo problema que aparece e assim a coisa vai surgindo. Só que nessa, você esquece que o negócio ele precisa de uma fundação. E uma fundação, ela comporta um determinado peso. E quando um determinado peso ele é muito alto, eventualmente, ele quebra a fundação. Então, imagina você construir, materializa isso para mim, Vit, não está muito claro. Imagina que você está construindo um prédio, você fez ali um prédio de 2 andares, e você está feliz com o seu prédio. Só que agora você viu uma oportunidade de transformar esse prédio de 2 andares num prédio de 3 andares. Porque vai multiplicar seu lucro, vai multiplicar sua receita. Você vai olhar e falar, cara, beleza, vou crescer. Não vou simplesmente falar, não, pera lá, meu prédio aqui é 2 andares. Porra, que negócio é esse de 3 andares? Não, você vai aproveitar a oportunidade. Só que é isso que eventualmente faz com que sua operação entre em colapso. E está tudo bem. Agora, ok, entendemos o problema, todos estamos conscientes, sabemos que isso existe, que isso acontece, como eu resolvo? E aqui, disclaimer, não vou agora dar um pitch de um produto que eu vou vender para vocês ou falar para vocês comprarem meu curso. Simplesmente, vou apresentar um tema que talvez ninguém ainda conheça, ou se conhece ainda não tem muita clareza de como funciona. Revenue Operations. O que é isso? É uma nova abordagem metodológica que ela é o que determina o crescimento do negócio, especialmente para o pessoal do B2B, porque ela integra processos, tecnologia e dados do negócio para não só maximizar a sua eficiência, mas maximizar os seus resultados. Tá, entendi, mas não consigo enxergar isso. Imagina uma ópera, tá? Ou melhor, uma orquestra.
Tá? E você tem ali o maestro. Quando você tem diferentes pessoas numa orquestra, são diferentes pessoas com diferentes instrumentos, sem uma determinada coordenação, aquilo não vira música, vira barulho. Basicamente, o papel do maestro é garantir que esses diferentes instrumentos eles sejam executados e operem com um determinado nível de sincronia, que isso produza uma sinfonia incrível. Do contrário, seria só barulho. Na prática, é como se você pegasse o seu time de marketing, que tem ali, quem está o pessoal que está olhando processos, olhando a tecnologia, olhando os dados, e a mesma coisa em vendas, e a mesma coisa no time de sucesso do cliente, em vez de eles passarem a fazer isso de uma forma separada, onde cada um está olhando para o seu quadrado e agindo como se fosse uma diferente organização, e quem aqui nunca sentiu que, embora você esteja numa empresa, a sua área parece algo apartado? A sua área, quem nunca falou isso? Na minha área é diferente. O time de vendas lá, o cara tá chorando de dar risada ali, ó. O time de marketing lá opera de um jeito, aqui o bagulho é diferente, ó. Aqui no CS o negócio é diferente. Não é outra empresa, gente. E quando você passa a olhar as coisas com Revenue Operations, você quebra os silos e você integra a operação. Integrando a operação é quando você reassume o controle sobre a jornada. E quando você faz isso, você chega num ponto onde marketing, vendas, sucesso do cliente, finanças, produto, tudo está combinado como uma engrenagem única para refletir o que o seu negócio deveria ser. Uma máquina com elementos combinados para gerar crescimento. E aqui eu dispenso falar muito desses slides, porque essa altura do campeonato eu imagino que vocês já entenderam o recado. Isso gera mais receita, isso gera mais ROI, isso gera mais velocidade de crescimento, mais lucratividade, isso gera N coisas. Se vocês quiserem, tire uma foto disso para vocês não esquecerem. Mas eu acho que não vai ser necessário. Ok. Entendemos o problema, entendemos a solução. Por que isso muda o jogo? Número 1, para vocês terem clareza do porquê que vocês devem fazer isso. Mais eficiência significa mais performance. E eu vou mostrar a equação matemática para vocês, e isso vai ficar mais claro ainda. Mais qualidade nos dados gera decisões mais rápidas e assertivas. Consequentemente, vocês passam a assumir o controle da inteligência e, eventualmente, vocês deixam de ser escravos do Excel. Porque as suas tecnologias vão estar trabalhando para vocês. 3, com processos mais automáticos, e aí a galera que é de vendas e CS vai entender o que eu estou falando, com mais automação, aumenta o capacity. E talvez se você for vendedor ou agente de CS, você não vai gostar do que eu vou falar, mas com mais eficiência significa, cara, dá para botar mais reunião para esse maluco aqui. Em vez de ele fazer 3 por dia, agora dá para ele fazer 5, 6, 7. Aumenta a capacidade sem perder eficiência. Quem aqui trabalha com vendas e nunca falou, putz, cara, mais leads não significa mais vendas. Porque, eventualmente, você não tem capacidade para tratar tudo aquilo e, consequentemente, sua eficiência cai, o seu número cai. Agora, aumentar a eficiência significa aumentar a capacidade. Aumentar a eficiência e capacidade significa eu consigo comportar mais volume com mesmo produzindo mais resultado na ponta. E com isso, eventualmente, você acaba promovendo mais personalização e uma jornada de compra melhor. E agora, gente, com tudo isso entendido, a gente vai falar da fórmula matemática. Só que o que vocês têm que ter claro, tá? Número 1, a ciência para gerar crescimento exponencial, ela se baseia em 3 pilares. Número 1, tem que ser previsível. Número 2, tem que ser replicável. Número 3, tem que ser escalável. O crescimento ser replicável significa processo. É modelar processos para que eles sejam mensurados e replicáveis em diferentes cenários. Ele ser escalável significa uma tecnologia para arquitetar e materializar esses processos e, obviamente, coletar dados para vocês medirem esses processos. E, por fim, ele ser previsível significa ter dados confiáveis que são estruturados para uma tomada de decisão. E é igual aquele filme que eu adoro do Moneyball, onde o Brad Pitt, e eu sempre esqueço o nome desse ator, vocês me perdoem, eles criaram uma metodologia para usar estatística para prever quem iam ser os melhores jogadores de beisebol da temporada. E essa é uma frase que o Brad Pitt fala, que é: trata-se a reduzir tudo a um número.
E usar a estatística da forma como a gente faz, vai fazer com que a gente encontre valor em jogadores onde ninguém vê valor. Na prática, por que isso é tão relevante para o que eu vou apresentar agora? Porque usando os dados com essa metodologia, e aqui não é papozinho de pessoa que está no palco e, cara, nunca fez isso na vida, criou um slide bonito e vem falar em público. Não, é alguém que viveu isso na prática e implementou isso em mais ou menos 13 países. É usar os dados de uma forma que ninguém usa para tomar decisões que ninguém está enxergando que deverão ser tomadas. E isso é Growth Formula. Então, sem muito mais delongas, apenas uma coisa que é importante vocês saberem, tá? Vit, cara, Growth Formula, puta, sim, vamos lá, o que é isso, vai? Tem uma fórmula mágica, secreta, com unicórnios dourados que vai me ajudar o meu negócio a crescer? Não. A fórmula de cada um dos negócios de vocês é diferente. O que eu vou mostrar aqui, se você for do B2B, provavelmente 99% vai falar, é isso. Se você for de outro modelo de negócios, talvez você vai falar, tem ajustes. Porque a fórmula para cada negócio, ela é diferente. Mas o processo de engenharia para criar a fórmula, ele é sempre o mesmo. Não importa se você está no B2B, não importa se você está no B2C, se é B2B, B2C, D2C, just name it. O que vocês quiserem. O processo racional é o mesmo. Isso faz com que, com processo, tecnologia, dados de forma totalmente unificada, vocês tenham controle de ponta a ponta dos seus indicadores. Se vocês têm controle de ponta a ponta dos seus indicadores, vocês saem daquele mundo da esquerda, onde você tem o lead e o MQL ali no seu RD Station, no seu HubSpot, daí você tem seu SQL, Opportunity Customer, ali no seu Pipe Drive, no seu Salesforce, e você vai para um mundo onde você tem um flywheel de crescimento, onde lead, MQL, SQL, Customer, ativação e recorrência, todos podem ser controlados num único ambiente. Pessoal de marketing, imagina que um mundo lindo e perfeito seria se vocês tivessem o lifetime value do seu cliente calculado no CRM. Pessoal de vendas, imagina que mundo perfeito seria se o forecast fosse tão assertivo e o sistema te dissesse o que fazer a ponto de aquela reunião de forecast, que normalmente é uma desgraça, que o cara fala, cara, o head de vendas chega, e aí, quanto você vai fechar esse mês? E você chuta qualquer número só para você tentar não se ferrar muito se você errar. Imagina se o CRM te dissesse com muito mais precisão do que aquela famosa pergunta do que você acha que você vai fechar, ele te dissesse estatisticamente o que você potencialmente pode fechar. Dados centralizados gera mais inteligência. E aqui, uma ligeira frente fora do tópico. Todo mundo fala do machine learning e tal. Machine learning nada mais é do que um negócio em estatística que chama regressão múltipla. Então, vários modelinhos dessa fórmula que você pode simular no Excel, cruzando parâmetros para entender qual que a combinação de parâmetros que explica a variável que você quer com maior precisão. Na prática, o que significa isso, Vit, em estatística? Que se a qualidade do dado que você está colocando no modelo for boa, e você tem mais dado, a previsão é melhor. Se vocês têm um CRM integrado de ponta a ponta, seus dados estão integrados de ponta a ponta, isso significa que vocês conseguem fazer uma estatística melhor. E que as predições das ferramentas que vocês usam podem ser melhores. O que, consequentemente, faz com que melhores decisões sejam tomadas. Ok, entendi. Qual é a fórmula? Vamos falar agora do que interessa. Tá. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre a fórmula. Existem 3 tipos de indicadores. Indicadores, e eu vou, assim, como alguém que sabe que nem todo mundo gosta de muito número, eu vou traduzir isso de uma forma que seja bem simples de entender. Existem um grupo de métricas de volume, existe um grupo de métricas que são de percentuais e um grupo de métricas de tempo. Imagina que o slide anterior que eu mostrei daquela ampulhetinha, basicamente tudo aquilo ali são métricas de volume. E que para eu ir de uma etapa para outra, um percentual dos leads que entram no funil, eles acabam indo de uma etapa para outra. E esses leads, eles demoram um tempo para percorrer cada uma dessas etapas. Então, na prática, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre a fórmula é isso aqui que eu estou mostrando, que é, você tem uma métrica de volume que é o input, que você vai colocar ela no processo de vocês,
E esse processo ele vai operar com um percentual X de eficiência. E em Y tempo, ele vai gerar o output, que é outra métrica de volume que você está buscando. Então, pensa que você colocou 1000 MQLs aqui no funil, 1000 leads qualificados por marketing, e o seu processo ele opera com uma eficiência de 20%. E ele demora para processar esses 1000 MQLs do seu time de vendas, a depender da capacidade, a depender de segmento de negócio, a depender de N fatores, ele processa esses MQLs em 12 dias. Então, em 12 dias, você pode esperar, com essa eficiência do processo, ter 200 MQLs. Entendido isso, vocês conseguem basicamente visualizar que, como eu comentei alguns segundinhos atrás, vocês têm lead, MQL, SQL, oportunidade, customer. Todo cliente ele precisa ser ativado. Galera do B2C, cara, o que é um cliente ativo para você? Se você está fazendo PLG, igual o Mineiro falou, pode ser, por exemplo, alguém que tem uma determinada combinação de eventos, fez alguma coisa importante. Galera do B2B, aquele onboarding que você concluiu. Galera do segmento mais de pagamentos, cara, quanto de TPV o cliente teve? E aí, você tem o cliente recorrente. O que é o cliente recorrente, Vit? Eu gosto de, para o B2B, recomendar o cara que ele atinge 1 ano de contrato, porque estatisticamente quem chega no primeiro ano de contrato tem uma tendência muito menor a cancelar. Galera do B2C, qual que é o ciclo de compras? É um modelo transacional, quantas vezes compra no ano? Compra 2, 3 vezes no ano? Comprou 3 vezes no ano, se torna recorrente. Não comprou, você pode assumir que ele é um churn, que é o que não está aqui agora. Tem outros 2 indicadores, que é o churn e o order, que eu não vou falar deles aqui, mas que eles poderiam estar aqui como uma métrica de volume. Beleza, o que é métrica de volume? Entendi o que a métrica de volume me mostra, Vit? A performance de cada etapa do processo. E aí, todo mundo que está no negócio ou é executivo, já foi cobrado por venda, já foi cobrado por lead, já foi cobrado por receita. Agora, quantos % de vocês aqui foram cobrados pela taxa de conversão? Foram cobrados pelo ticket médio? Foram cobrados pela taxa de qualificação? Fiquem com isso na cabeça. Próximo grupo de indicadores são as métricas de conversão. O que elas mostram para a gente? Qual é a eficiência para a gente conduzir um lead até a próxima fase do processo? Dos leads que entraram, quantos % eles se tornam MQL? Desses MQLs, quantos % se tornam uma qualificação? Dessas qualificações, os nossos SQLs, quantos % se tornam uma oportunidade, que é o percentual dos seus accepted lead? E assim, até quantos % você retém. Com isso, a gente chega nas nossas métricas de tempo. O que elas mostram para a gente? Qual que é o ciclo, ou seja, a velocidade que demora para eu percorrer cada uma dessas etapas. Ok, entendi, captei o recado, o que eu faço com isso na prática? Número 1, se você sabe que se você melhorar a eficiência do processo num dado ponto, em X tempo ele vai te produzir um resultado, versus você melhorar outra ponta do processo que te produziria um outro resultado em outro tempo, basicamente, sabendo esse framework, vocês sabem onde vocês têm que mexer para gerar resultado mais rápido. E na prática, a gente pode traduzir isso que eu mostrei nessa seguinte equação, onde a Growth Formula basicamente é o input do seu modelo matemático multiplicado por cada uma das variáveis da sua equação, do seu processo. E a gente ainda poderia adicionar aqui, que eu não adicionei, para não complicar as coisas um pouquinho mais, o tempo, que ficaria uma equação um pouquinho mais chata de ser lida, mas você ainda poderia considerar o tempo para você fazer o que a gente chama de uma análise de trade-off, onde você foca para produzir resultado mais rápido. Então, vamos imaginar o seguinte cenário, gente. Eu tenho 10 mil leads, e esses 10 mil leads, eu tenho uma taxa de qualificação de 15%.
Isso vai me gerar mais ou menos ali 1.500 SQLs e 75% desses SQLs vão realizar reunião e o executivo ele vai olhar e falar, esse lead aqui é bom. Realmente tem sentido, dá para conduzir aqui no processo. Isso vai te produzir mais ou menos 1.125 oportunidades. E se você tem uma taxa de fechamento, o famoso win rate, de mais ou menos ali 32%, vai te dar 360 vendas. Aí, sei lá, você tem um processo de onboarding meio complexo, não é um software muito simples, ou não é um negócio que fechei o contrato significa que eu ganhei. Vamos supor que desses 90% você consegue ativar e efetivar como cliente. Seja lá a métrica que você for usar como ativação. Isso vai gerar 324 ativos. E vamos supor que dentro do ciclo, onde ele deveria se tornar recorrente, pode ser 1 ano, 2 anos, ou o que você determinar, quantos % deles você consegue transformar como recorrente e até quando vocês conseguem reter. Com isso, você sabe quantos clientes recorrentes você gera ativos no período. Então, vamos trazer isso para a prática. Porque eu vou explicar para vocês como que para quem é do mundo executivo, como o time de FP&A pensa, para quem é do mundo empreendedor, como basicamente o empreendedor pensa. Mas você vai fazer uma projeção de crescimento, basicamente você vai fazer o famoso business plan. Vocês já ouviram isso várias vezes. E o business plan, basicamente, ele usa uma metodologia que chama de forecasting bottom-up. Ele vai pegar ali o número de receita que ele quer, vai usar essas métricas históricas que vocês têm de conversão, de ticket e de tudo mais. Com base nisso, ele vai projetar o futuro. E se ele vai projetar o futuro, e de certa forma ele vai usar esses indicadores que vocês estão vendo do lado esquerdo, significa que se você sabe quais as variáveis base do plano e base da equação, significa que você sabe também como controlar o resultado disso tudo. Quem nunca teve naquela reunião onde, cara, não está batendo meta, venda não está crescendo, você está ali 33% abaixo da meta e o time comercial começa a bater bumbo, grito de guerra, desconto, vamos vender, vamos vender, vamos vender. E é bonitinho, é legal, já fiz isso, da hora. Só que é ali a variável que está com problema? É a nossa taxa de conversão? Observem, não é retenção, não é a nossa taxa de ativação, não é a nossa taxa de conversão. E, inclusive, se eu focasse na taxa de conversão, cara, que eu reduzo o meu ticket pela metade, eu dobro minha taxa de conversão? Provavelmente não, já é uma taxa alta. Quanto eu consigo mexer nela para estancar o furo de 33%? Mas olhando aqui os nossos números, a gente percebe que tem uma variável que não é muita coisa diferente, cara, é só 5 pontos percentuais de diferente, taxa de qualificação, passa batido na reunião. Mas é ela a grande culpada por fazer que a gente esteja performando a menos. E vamos supor que agora, beleza, não só essa variável ela está performando como esperado, mas vamos supor que todos nós aqui nesse ambiente, diferentes áreas, marketing, vendas, CS, empreendedores, executivos, a gente se una para juntos melhorar um pontinho cada uma delas. Vocês acham que a gente consegue? Tem mais ou menos umas 1.000 pessoas muito inteligentes aqui. Eu acho que a gente consegue. Não importa qual seja o negócio, a gente conseguiria melhorar 1, 2 pontos percentuais em cada uma dessas variáveis. Agora, olha o que acontece no resultado: 26% mais crescimento. Parece pequeno. É aquele número que na reunião de planning semanal passa batido. Mas é ele que guarda o segredo da previsibilidade. Porque na prática, quando vocês entendem que o output da equação, na realidade, ele não é só uma consequência do input, mas também uma consequência das taxas, você entende como controlar a fórmula do crescimento do seu negócio. Vite, mas aí você está falando de crescimento de venda, cadê a receita nessa brincadeira? Só inclui uma variável a mais, que é o ticket médio, seja na venda, seja na ativação, seja na retenção, e taram, você tem a métrica de receita aqui, seja MRR, ARR, ACV, o que for. E que esses indicadores de tempo, que eu comentei ali atrás, eles vão ajudar vocês a entender como colocar mecanismos de aceleração no processo. Vamos supor que seu ciclo de venda está muito alto, uma vez que você abriu o negócio. O que você faz? Você pode criar mecanismos de senso de urgência. Vou falar que eu tenho uma promoção aqui exclusiva se você, aquela famosa promoção que o diretor de vendas aprovou se você assinar o contrato até sexta-feira. Verdade isso? Nada. Mas é um acelerador, te faz assinar o contrato até sexta.
reduz o ciclo de venda. Por fim, esse sistema de análise que te permite rápidas ações e correções de falha. Isso faz com que a gente saia de um passado de growth as a hack e entre na nova geração, onde é growth as a science. E vocês são todas pessoas inteligentes, senão vocês não estariam aqui, provavelmente. Vocês viram que, cara, o que eu mostrei aqui é meu priminho da primeira série, ele conseguiria calcular essa fórmula do crescimento para o negócio dele. E meu priminho, ele está longe de ser um cara bom de matemática. Inclusive, ele sempre pega a recuperação em matemática, mas ele consegue. Então, todo mundo que está aqui consegue. Agora, para fazer isso, vocês precisam quebrar os silos. Para fazer isso, vocês precisam unificar a plataforma CRM. Vit, agora você vai me vender CRM? Não. Vit, você trabalha nas plataformas CRM que você vai mostrar aqui? Não. Mas por que eu mostro elas? Porque são as únicas duas. E eu descobri que aquele pessoal daquele standzinho ali da Microsoft é a terceira plataforma que está apta a fazer isso hoje. Eles também conseguem unificar de ponta a ponta marketing, venda, CS e financeiro. Então você tem a HubSpot, que é uma plataforma que tem esse poder de fogo, para de ponta a ponta conectar a sua jornada, mas quem aqui é usuário da HubSpot sabe que não é fácil operar a ferramenta, assim como da Salesforce. E mesmo quem usa a HubSpot e Salesforce fala, Vit, meu número não está batendo, estou entrando lá, está cheio de que está sem owner e eu não sei porquê. Chega na reunião, não confio nos relatórios da HubSpot e da Salesforce. Aí vocês passam depois lá no stand da Nextforce e a gente conta porquê, mas o problema daí está em vocês, não na ferramenta. Ok, como eu faço a ferramenta operar? Agora eu fiquei curioso. Uso o CRM, quero entender como que eu faço essa bagaça aqui funcionar. Não é barato, todo mundo sabe, adora Salesforce, mas cara, não é barato. Tem gente aqui que estava falando para o Invite, estava pagando 6 milhões por ano na Salesforce. Porra, é uma baita ferramenta. Agora, como você faz esses 6 milhões por ano virarem 100, 200 de retorno? Número 1, vocês precisam definir regras de governança e processo. O primeiro passo, e aqui, lembra que eu falo de construir o prédio? O primeiro passo para construir o prédio é desenhar a planta. Essa é a nossa planta do crescimento. Você define a governança, você define o processo. Esse blueprint, ele se torna a arquitetura de dados de vocês. E ele se torna a base da Growth Formula. Porque quando você tem o processo bem definido, você tem a sua arquitetura de dados bem definida, porque você sabe o que você quer medir, você sabe qual é a sua Growth Formula, e por trás da Growth Formula existem N outras variáveis para explicar cada uma delas. Quando você tem isso, você sabe o que você tem que construir. E uma vez que você tem o processo, uma vez que você tem a fórmula, uma vez que você tem governança, pode olhar e falar, ok, como eu automatizo isso? As pessoas se preocupam primeiro com a automação, depois com o processo. E é isso que faz com que elas criem um Frankenstein. Porque aqui o segredo é, você desenha o que você quer, entende como medir, automatiza as coisas, porque você não sabe onde está um problema. Por exemplo, minha taxa de qualificação, Vit, cara, lead está vindo pra caramba, estou gerando lead, mas não está qualificando. Tá, por que não está qualificando? Talvez o work rate e o connect rate não esteja legal, a taxa de trabalho e conexão não está boa, não estou conseguindo falar com o lead. Como você toma uma decisão em cima disso? Pô, vamos fazer uma automação de WhatsApp, de LinkedIn, de e-mail, de ligação. Quando você faz isso, significa o quê? Que você está mexendo na variável depois de entender. Eu vou fazer a automação agora que eu conheço o problema. Agora que eu sei em qual dado eu estou tendo um problema. E não vou fazer uma automação porque eu acho bonito aquele fluxo, eu acho legal, vou tirar uma foto, vou postar no meu Instagram depois. Olha a automação que eu fiz hoje. Faz 30 coisas num lugar só, ela até canta depois. Não, você passa a fazer as coisas porque ela efetivamente mexe em uma variável que você tem tido como conhecida, que vai te gerar mais crescimento, vai te gerar mais resultado. E vocês saem de um mundo onde vocês operam em diferentes ferramentas e chega num mundo onde boa parte dos nossos clientes estão, que é controlar inclusive a receita dentro do CRM. E você ter esse nível de análise é o que eu chamo que promove uma unfair advantage, que basicamente é impossível de competir, ou muito difícil de competir, com uma empresa que tem uma visibilidade desse nível. Eu vou contar uma história rápida, porque a gente só tem mais um minutinho. Tem um cliente nosso do mercado de software, eles estavam investindo pra caramba em Facebook. E a galera de vendas odeia o Facebook. Você fala lead ads, todos os vendedores saem da sala.
Fala, vou rodar uma campanha de lead ads, fala o marketing. Os vendedores olham, fica aquele silêncio. Tá. Esse cliente nosso, ele estava fazendo suas campanhas de lead ads e aquela conclusão que não é uma surpresa para ninguém. Qual que é o ROI dela na venda? 0. Horrível. Decisão, pararam com o Facebook. Passou um tempo e eles fizeram uma análise, plugaram, né, o time de CS, expansão de receita e começaram a controlar o upsell e expansão que eles tinham na plataforma. E a gente trouxe a receita real deles para a plataforma. O que eles concluíram? O Facebook era a melhor fonte de expansão. O ROI era melhor do que todas as outras somadas. É isso que promove uma vantagem, que é completamente diferente. E aí, para terminar, gente, que a gente tem 10 segundos, quem tiver interesse, provavelmente vocês viram uma galera passando aí, distribuindo flyers para vocês. É o time da NextForce. Quem ficou curioso, não pegou o flyer, a gente está com o stand ali na frente do pessoal da Growth Hackers e da Merlin. O que é NextForce? É basicamente um time por assinatura. Por quê? A galera que é do mercado sabe, puta, time de operações é caro, né? Não dá para eu pegar ali e contratar um time gigante, igual de empresas que eu conheço, tem 100 desenvolvedores CRM. Trazer isso dentro de casa complexo, terceirizar complexo, pessoas não têm o conhecimento. O que a gente notou a gente pegou essa metodologia da fórmula que eu falei para vocês, criamos um playbook em torno dela e um método de administração CRM para HubSpot, Salesforce, Dynamics. Você paga uma mensalidade baratinha, super em conta, tem acesso a um time que entende de tudo isso que eu falei para vocês. Gente, estou estourado o tempo, eu acho que esse slide, dito tudo que foi falado, dispensável, convido vocês a conhecerem, mas o principal, convido vocês a montarem a fórmula do crescimento do negócio de vocês. Seja com uma ferramenta ou seja no Excel, controlar isso é o que garante que amanhã vocês não vão estar onde 10 anos atrás eu tive. Obrigado.